Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado José Vicente, ele é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Ele nos fala aí sobre o Manifesto contra o Racismo. Bom dia, doutor José Vicente. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um grande prazer, uma grande satisfação poder participar do Jornal da Alesp e também uma grande satisfação poder falar com todos os seus ouvintes. E, doutor, como surgiu a ideia de criar o movimento AR, né? Eu queria que você explicasse sobre esse manifesto e explicasse como surgiu essa ideia, então, de fazê-lo. Em verdade, essa ideia é um desenvolvimento de um conjunto de ações que já estavam em andamento anteriormente. Ou seja, nós já estávamos muito pressionados pelo impacto da crise econômica sobre esse público, não é? Sobre os negros, os jovens negros, e estávamos também muito apreensivos com o impacto desse novo discurso político para dentro desse tema da negritude, da diversidade, desse tema, então, do respeito à diferença. Então, nós já estávamos estruturando meios e mecanismos para tentar minimizar o impacto dessas ocorrências para dentro desse tema, quando nós somos surpreendidos, então, pelo coronavírus, não é? E logo na sua chegada de imediato, a gente já pôde fazer a leitura que quando o coronavírus conseguisse chegar nas periferias dos grandes centros, nas áreas de mais vulnerabilidades, seguramente a vítima central, aquele que sofreria muito mais o impacto, seria o público negro, o jovem negro, a jovem negra, e por conta disso a gente já se debruçou para construir um programa de ações que pudesse minimamente já começar a combater o problema ainda nessa ocorrência do coronavírus e depois construir as pontes que ajudassem esse público e esse tema se colocar diante desse novo normal que será o pós-coronavírus. Eu queria saber do senhor, Sr. José Vicente, a relação, né? A gente estava falando antes aqui de extinção da ouvidoria das polícias e tal. A gente sabe que tem muitos casos aí de violência policial, né? Principalmente contra jovens negros nas periferias. Me corrija se eu estiver errado. Como é que o senhor vê a atuação hoje? Como é que o senhor vê vários jovens negros morrem por ano no Brasil? É um número maior do que muitas guerras. Como é que o senhor vê essa violência que é praticada contra a população negra hoje no nosso país? Pois não, eu vejo de uma forma muito grave, com muita apreensão e mesmo com muita frustração, porque ninguém, em sã consciência, pode compreender e concordar com esse estado de coisas. E era justamente por conta dessa situação que já estava instalada, e sempre esteve instalada em grande medida, que nós construíamos, então, as ações do conjunto de medidas do Movimento AR, não é? Quando nós fomos primeiro surpreendidos pela pandemia, mas em seguida também fomos surpreendidos pelo episódio de George Floyd, que lá nos Estados Unidos, em que aquele cidadão negro foi morto praticamente por sufocamento pela polícia, e que logo em seguida os casos começaram a se manifestar e a se repetir aqui no Brasil e em São Paulo especialmente, com muita frequência. Então, tudo isso fez com que a gente voltasse a atenção para esse tema e para justamente esse tipo de abordagem e de ação policial, que juntando com o que foi antes do coronavírus, agora se colocava de uma forma muito mais brutal e violenta, tendo em conta que agora as pessoas estavam muito mais fragilizadas, as pessoas estavam muito mais sensíveis, estavam tomadas por dificuldades de toda a natureza, e a última coisa que elas poderiam esperar é que o Estado, através da sua ação policial, pudesse disponibilizar o tratamento que nós vimos, que nós assistimos nesses últimos episódios. Então, por conta disso, além de se posicionar frontalmente contra esse tipo de polícia que vilipendia, esse tipo de polícia que agride, que hostiliza e que mata, não é? Nós também nos debruçamos para
reivindicar e solicitar que todas essas estruturas de fortalecimento da cidadania e de controle da ação policial possa ser colocado como ações prioritárias, possam ter o devido tratamento e fortalecimento por parte do Estado e possa, inclusive, ter uma participação da sociedade para que elas acompanhem de uma forma mais permanente o que tem sido essa estrutura das políticas de segurança, construções dos manuais dos procedimentos da polícia. Então, o Movimento AR traz como primeira medida o combate à violência da abordagem policial e ele faz, então, severas críticas contra esse tipo de ação policial que agride, que mata as pessoas. Então, por conta disso, também, nós somos totalmente contrários à extinção da ouvidoria da polícia. Ela é um organismo e um órgão imprescindível para que a sociedade minimamente tenha um pouco de transparência da ação policial e para que ela possa comunicar, denunciar e monitorar essas agressões policiais que se dão com frequência na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E como o senhor vê, então, a questão da sociedade, né? Você falou sobre esse envolvimento, esse engajamento, a participação e a colaboração no movimento antirracista. Muitos negros já estão motivados, já estão engajados nesse movimento. Como os parlamentares, as pessoas brancas também podem ajudar para combater o racismo aqui no Brasil? Complementando a pergunta da Carol, né, e indo nesse sentido também, eu queria que o senhor, porque agora, né, muitos protestos, a novidade, acho que desse protesto é que tem uma grande parcela da população branca também a favor, né, desse tratamento, da extinção, a favor da extinção desse tratamento diferenciado. Como é que o senhor vê esse envolvimento cada vez maior da população branca, também em questões, na discussão de questões de equidade racial, né? Eu queria complementar a pergunta da Carol. Eu diria, né, começando pelo final, eu diria que essa participação dos brasileiros, todos eles além dos negros, é primeiro um ato de dever civil, né? Todo cidadão tem um dever civil que é de garantir os pressupostos da vida social, os pressupostos das estruturas do Estado e os pressupostos que garantem a dignidade da pessoa humana. Então, isso, colocar-se a favor disso é tanto quanto um dever, como uma obrigação cívica de todo cidadão. E a gente fica muito feliz, pelo menos em relação aos Estados Unidos, quando a gente viu as ruas, mesmo durante, né, a pandemia do coronavírus, sendo tomada por negros e brancos por mais de quase 20 dias, em que eles estavam denunciando aquelas agressões, aquelas violências, aquelas barbáries, e estavam exigindo do poder público e mesmo da sociedade que se desse um passo adiante, né? Que se desse um passo civilizatório no sentido de eliminar aquele tipo de conduta, de postura e produzir uma abordagem, uma ação e uma condução dos aspectos de segurança policial dentro de novos patamares, dentro de novas formalizações. Então, a isso a gente pode ainda acrescentar o fato de que mesmo a polícia ou parte das polícias, os policiais, além de compreenderem a justiça e a correção dessa atitude, eles, pelo menos psicologicamente, se juntaram, né, a essa reivindicação na medida que foram lá, abraçaram os manifestantes, ajoelharam-se, né, junto com os manifestantes para dizer que mesmo eles já não aguentavam mais aquele tipo de atitude policial que não respeitava minimamente o valor da pessoa humana. E aqui no Brasil, em grande medida, o que nós temos visto e o que nós temos acompanhado é esse permanente interesse e disposição também de várias representações da sociedade civil, várias representações da sociedade empresarial, várias universidades, vários espaços de conhecimento se debruçando e também se propondo ajudar a fazer essa travessia e essa mudança dessa travessia, tendo em conta que, a bem da verdade, quando se agride um cidadão, pouco importa a cor da pele dele, pouco importa a sua origem, a sua raça. Todos os cidadãos devem e precisam sentir-se agredidos, porque hoje é o negro, mas amanhã será qualquer um outro desse cidadão.
Então, é muito importante que a sociedade compreenda que tem uma lição de casa que ela precisa fazer e é muito importante que ela compreenda que é uma obrigação cívica, não é? Combater e denunciar todo tipo de agressão que vilipendie a dignidade da pessoa humana. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada Reitor. pela participação. Eu que agradeço a gentileza, transmito um grande abraço a todos e também dedico aí um bom dia de serviço para vocês. Bom dia. Obrigado, reitor. Bem,